Oi, gente, tudo bom? É, Meu nome é Julie, eu sou formada em desenvolvimento sustentável e me chamaram para mediar essa mesa sobre casamentos sustentáveis. Então, junto com a gente nessa live, a gente tem André Augusto do ANOS, a Bia Coutinho da Casa de Canoa e do Bartier, a Cecília Espiote do C-Club, Gustavo Chemin do Vila Salga, a Andréa Magalhães e a Cláudia Nieme do Mercador Eventos, o Ricardo Fazini do Bendita Cozinha e o chefe Otávio Félix do Zuca Buffet. Eu vou começar com uma pequena introdução do que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, e aí nós vamos por tipo de fornecedor, falando quais são as práticas de sustentabilidade que eles podem ir incorporando. Então, desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atenderem suas necessidades. Ele busca um equilíbrio entre os aspectos sociais, pessoas, ambientais, o planeta, e econômicos, que é a prosperidade. E geralmente quando me perguntam como fazer escolhas mais sustentáveis, eu falo que tem 3 grandes perguntas que você pode fazer para todos os fornecedores, para todo o produto que você for comprar, para entender se são seguidas práticas sustentáveis. Quem fez? Então, foi uma grande empresa, foi uma pequena empresa, é um produto nacional, é um produto importado, quais são as condições de trabalho nessa empresa, como fez, usou muita água, usou muita luz, produtos tóxicos no processo, e com o que fez. Então, foram materiais naturais, biodegradáveis, recicláveis, foi usado muito plástico, e por aí vai. Com essas 3 grandes perguntas, você pode criar várias outras e resolver a maioria das suas dúvidas sobre sustentabilidade. Antes de cada espaço, eu vou passar alguns dados sobre por que fazer essas escolhas mais sustentáveis. Como os espaços, o maior problema deles no final do evento é o que fazer com o que sobra do evento, o descarte. Eu queria apresentar para vocês os 3 R's, que agora tem mais um R e um C para complementar, que é como escolher os produtos para gerar menos lixo. Então, parte do pressuposto que você vai recusar produtos que não são recicláveis e não tem como serem reutilizados. Você vai reduzir os produtos que não são recicláveis ou até os que são recicláveis, mas são necessários. Por exemplo, recusar confete de plástico num casamento, ou canudo de plástico, saco de plástico, reduzir o uso de guardanapos de papel, de canudos mesmo sendo de papel ou biodegradáveis, aí reutilizar, principalmente em termos de decoração e buffet, ver que as louças são reutilizáveis, que os móveis são reaproveitados, reciclar tudo que for possível e compostar os orgânicos. Então agora eu vou passar para os fornecedores de espaço falarem um pouquinho sobre as práticas que eles já implementam ou que eles pretendem implementar para tornar os casamentos mais sustentáveis. Bom, então eu vou falar primeiro, Gu. Tanto o Casa de Canoa, a primeira preocupação nossa foi com esgoto. Eu acho que essa é a principal preocupação que a gente tem que ter na Ilha Bela. Para onde vai o nosso esgoto? Então, lá a gente não tinha ainda a rede de esgoto, agora que está começando. Então, nós fizemos um espaço para armazenar, né? Eu tenho uma caixa e o esgoto é retirado toda semana e levado para um centro da Sabesp. Isso faz com que não vá zero esgoto para a nossa praia. A gente está muito perto da praia. E, além disso, a gente tem algumas regrinhas que eu sempre falo, e já sou até um pouco conhecida, a gente é conhecida, que são umas regrinhas básicas no Casa de Canoa. Então, não ter canudo nem biodegradável, quer dizer, o único canudo que a gente aceita lá é o de papel, porque mesmo biodegradável, ele também, a tartaruga também
de alguma maneira, pode engolir, e ele só demora menos, mas ele mata a tartaruga do mesmo jeito. O plastiquinho do docinho, bexiga. Então, são umas coisas que, na verdade, a gente fala, gente, mas é tão simples, mas faz uma diferença absurda. Então, essas são umas regrinhas meio básicas do Casa de Canoa, que a gente tem adotado, então, cuidar das nossas árvores, né? Não deixar pregar na árvore, coisa bem básica. E esse é o comecinho, e uma das coisas que a gente está fazendo agora, que vamos começar a fazer, que foi uma ideia até por essa mesa redonda, que a gente teve a ideia com as meninas do Mercador, elas vão falar um pouquinho, mas a gente reutilizar as flores de corte. Mas eu vou deixar para as meninas falarem isso. Vou passar a palavra agora para o Gu, do Vila Sal. Fala, turma, boa tarde. Primeiro agradecer aí a oportunidade, né, falar desse assunto super importante aí. Nós que somos de Ilhabela, né, que como os fornecedores e que vive aqui, que tem esse lifestyle aqui de Ilhabela, é super importante esse assunto, é um assunto super importante aí para a gente levar em pauta e que é uma tendência, né? Hoje acaba virando uma tendência tudo, e não falo não só nesse nosso mercado de evento, assim como mercados gerais, né? Acho que o investidor hoje pensa em investir dinheiro numa empresa onde se preocupa com o meio ambiente. Eu acho que deixou de ser um diferencial para ser algo padrão, assim, né? Hoje a empresa que não faz isso acaba, enfim, saindo fora um pouco do mercado, né? Falando um pouco em específico da Vila Salga, a gente se preocupou bastante com isso desde a criação do projeto, né? Então a nossa arquitetura, primeiro pela escolha do arquiteto, a gente escolheu o Ricardo Ferri, que é uma pessoa, enfim, que trabalha muito com materiais de demolição, ele faz mais casas, né? Mas esse foi, se eu não me engano, foi o primeiro projeto público dele, e é um projeto que para se sentir em casa mesmo. Então, foram utilizados madeira de demolição na obra, o barro do forro foi barro caiçara, então a gente quis trabalhar com materiais de Ilhabela mesmo, e muitas pedras, que a gente tem muitas pedras no nosso espaço, as pedras foram reutilizadas do próprio terreno, assim, da própria fundação do terreno. Então, a gente se preocupa com esse aspecto, assim, desde a nossa criação, assim, né? A Bia falou uma coisa super importante, que é essa parte de esgoto. Realmente Ilhabela passa por esse problema, e um dos pontos principais é justamente a gente ter uma infraestrutura, a gente ter um projeto onde a gente consiga, de fato, ter um tratamento de esgoto, né? Isso é super importante para quem mora aqui, para o turista que vem aqui. A gente passou por algumas situações nesse verão passado e, enfim, acho que a gente tem muito que melhorar, né, com tudo isso. E agora só uma curiosidade, falando um pouco de Ilhabela mesmo, né? Acho que, não sei se vocês acompanharam, esse final de semana apareceram baleias no nosso canal aqui. Então, a gente quer que continue assim, né? Então, a gente tem que todo mundo se preocupar um pouquinho aí sobre esse assunto. E eu acredito muito nesse termo sustentabilidade, que acaba sendo uma tendência, lá fora já é super tendência nos negócios, e acredito muito nisso. Acho que a gente pode ir discutindo todos esses processos aí durante a live. Posso falar? Oi, meu nome é Andréia. Eu trabalho aqui no ANOS, como espaço de casamento aqui no litoral. Obviamente, sempre tem essa preocupação, né? Nós queremos fazer casamentos lindos, mas com essa preocupação ambiental, afinal, moramos aqui e, como ser humano, a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem. Aqui na frente nós temos o mar e muitas tartarugas, né? E como também temos muito deck aqui, também como Casa de Canoa, como no Salga, proibido, né? Proibido, eu falo que a gente, né, é até engraçado falar em proibição, porque é uma coisa que deveria ser da consciência de todo mundo, mas realmente pode usar canudos, é só canudos nem plásticos, nem celofane, springles. Então, tem uma série de proibições aqui para poder manter o nosso meio ambiente. Também pensando na arquitetura, de separação de lixo.
Então, eu acho que realmente partir de nós, os proprietários dos espaços, essa conscientização ecológica, e mais feliz ainda quando as noivas se espelham nessa situação e também têm esse cuidado. Isso é bem bacana, afinal, não é à toa que eles estão procurando casar numa situação natural, né, num ambiente natural como é o litoral. Eu acho que a Cissa está aí para falar um pouquinho do Ciclub, né, Cissa? Oi. Eu sou Cecília, eu trabalho no Ciclub e eu queria falar um pouco a respeito da construção do Ciclub, que já foi uma construção pensada no reaproveitamento da água da chuva. Então, assim, nós temos hoje 15 mil litros que a gente capta de água de chuva para reaproveitar, tanto para a parte da rega do jardim, como água de reuso, em descarga, essas coisas que você pode utilizar. Aí, a outra coisa que na construção, nós fizemos toda a parte de madeira com madeira de reflorestamento, tá? Então, acho que isso, assim, essa consciência que começou na construção, ela vem acompanhando o que é a ilha, né? Porque a ilha é um parque estadual. Há muitos anos já foi pensado como uma área de preservação. Então, a gente que está aqui, a gente tem que dar continuidade para que a gente tenha sempre o que a gente tinha lá atrás e continue tendo lá para frente, né? Então, eu acho que essa história de sustentabilidade em casamento é para poder manter, né, a beleza que a gente tem e o meio ambiente que a gente tem para gerações futuras. Então, é por isso que a gente está se juntando, pensando e sugerindo para as noivas para que cada vez mais a gente tenha sustentabilidade em todos os eventos, nos casamentos e nos outros eventos, que eu acho isso super importante, tá? Então, passo a palavra para alguém que queira pegar. Acho que volta para a Julie, né, Julie? Nós vamos falar agora com os bufês. Eu ia falar com decoração agora, Tá que a gente conversou um pouquinho antes com o mercador de alguns problemas que eles veem com frequência, e um é a dificuldade de noivas abrirem mão de flor de corte. Então, eu queria explicar um pouquinho por que se fala de abrir mão disso. A produção de flores para corte chega a gerar 3 quilos de carbono por flor. Além do carbono produzido durante a plantação de flores, com água e agrotóxicos, ele ainda geralmente são flores que não são locais, então ainda gera mais carbono no transporte, que tem que ser refrigerado, então é uma pegada de carbono gigante ter flores de corte. E além do que elas não duram, né? Por mais que a gente reutilize e depois do casamento monte buquês para o entorno, elas desaparecem muito rápido, elas não vão florescer de novo, não vai ter outra estação com elas de novo. Então, vou passar para o mercador falar mais um pouquinho sobre isso. E vocês. Oi, eu sou a Andréia, do mercador. Então, esse é um problema recorrente, né, que a gente enfrenta. As noivas, ainda é novo a gente falar em usar flores plantadas. A gente procura fazer uma mistura entre flores plantadas e flores de corte. E estamos com alguns projetos de reaproveitamento dessa flor de corte, o que acontece já, por exemplo, no Vila Salga. A gente tem uma igrejinha que é cuidado por um caiçara. Então, a gente costuma passar as flores de corte para ele utilizar no domingo, e a gente tem uma proposta em fazer com outros espaços de disponibilizar essa flor de corte para a população, para as pessoas no dia seguinte utilizarem.
Mas uma coisa importante também da gente falar é que muitas vezes as pessoas esquecem um pouco do que a gente tem na região, né? Então, a gente está falando de casamento na praia. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer, para ela é importante a tulipa. Então, ela fala, eu quero a tulipa no meu casamento. Então, a gente fala, ok, então vamos tentar usar essa tulipa de uma maneira adequada. E, no nosso ponto de vista, o que seria usar de uma maneira adequada a tulipa? A tulipa é uma flor para um clima frio. Então, assim, a adaptação que a gente tem que fazer é olhar no Pinterest e colocar no real. Né? Não adianta a gente usar uma flor que não é daqui no casamento inteiro, por exemplo. Mas a tulipa é importante para aquela noiva, porque lembra da avó dela. Então, essa é uma ligação importante também, que a gente não pode esquecer, é uma relação afetiva. Então, como a gente utilizar essa tulipa? A gente pode pensar, por exemplo, na mesa de doce. Vamos colocar a tulipa lá em 3 momentos na mesa de doce, porque é importante para ela, lembra da avó, tem uma ligação. E aí, o que eu faço? A gente compra essa tulipa, a gente tem as flores vêm de Olambra, que é o melhor lugar de flor para comprar no Brasil. Então, a gente tem uma flor de altíssima qualidade aqui no litoral e a gente cuida dessa tulipa. A gente vai deixar ela na sombra, a gente não vai tirar o bulbo dela e vai colocar na última hora. Se essa flor murchar por alguma está muito quente, eu tenho um tempo útil de tirar e remanejar e colocar outra flor lá. Mas então, a gente fala muito isso, não adianta você querer a alfazema que você vê na foto do Pinterest, ela não vai chegar aqui assim. Então, é muito importante as noivas também estarem abertas para a experiência que a gente já tem. A gente mora aqui, a gente está aqui, a gente sabe o que fica melhor ou pior. E outras flores que a gente costuma usar, a gente desenvolve algumas flores com uma artesã aqui. Então, eu vou passar para a Cláudia, minha sócia, falar um pouquinho também do material que a gente desenvolve junto às artesãos locais, que é uma maneira também da gente pensar na sustentabilidade. Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia, do Mercador. Temos a empresa, o Mercador Eventos existe há 14 anos. E lá atrás, eu e a Andrea nos perguntamos o que a gente queria como conceito para a nossa empresa. E a palavra mais importante era o respeito. O respeito hoje tem uma ligação direta à sustentabilidade, né? O respeito para o lugar onde você vive, o respeito para o mar, com as flores, para a mata, por essa beleza que a gente tem, que olha todos os dias, né? Então, e como designers, a gente acreditava que o conceito era desenvolver algum produto local, onde, por exemplo, falando de flores, a gente teve contato com uma caiçara, Dona Severina, que na época já fazia umas flores lindíssimas, e como a gente tinha uma base de linho para toda a nossa roupa de mesa, a gente utilizava o linho para fazer essas flores, que a gente tem até hoje. Hoje, conseguimos desenvolver lindos arcos de noivas ou ainda adaptações dessas flores junto com flores de corte, mas isso faz com que a flor de corte tenha uma quantidade muito menor. E como diz a Andrea, o ideal é a flor de vaso para ter uma quantidade maior e uma flor de corte uma quantidade menor. Mas isso é conforme a noiva, né? A gente está aqui para desenvolver sonhos, então a gente está aberta. Lá atrás, 14 anos atrás, também a gente tinha uma tarefa muito importante, que estando a 200 quilômetros de São Paulo, a gente queria desenvolver as coisas aqui na Ilhabela e não buscar de uma referência paulistana, por exemplo. Então, o paulistano sempre estava dentro de um minimalismo, existia isso já.
Então, o branco-bege era a cor básica para que o evento acontecesse. Então, produtos de super qualidade, mas onde a cor já dizia que era para um local mais urbano. E aqui a gente resolveu desenvolver uma roupa de mesa nossa, feita pelas mulheres, com os bordados das mulheres daqui. Criamos uma turma de bordadeiras super bacana. E depois a gente recebia esse material e tingia. Então, também a gente trazia um pouco essa coisa da cor, que em São Paulo não tinha essa pegada, né? Então, dessa maneira, a gente começou a ter uma roupa de mesa colorida, que já fazia sentido, que tinha tudo a ver com a mata brasileira, com as flores tropicais. Então, aí começou uma pegada um pouco mais tropical. E também começamos a perceber que os materiais que a gente queria usar eram materiais mais ligados a palhas, né? A cerâmicas locais. Então, usamos de artesãos locais, que inclusive se encontram numa ilha chamada Ilha de Búzios, onde a gente desenvolveu toda a parte de suplás. E, enfim, um mundo, um cenário com a palha. E também descobrimos algumas coisas ligadas à cultura local. Por exemplo, os pescadores utilizavam um produto que se chamam covos, que são cestas muito grandes para uma pescaria local. Então, nós utilizamos isso, que tinha uma base caiçara, culturalmente importante, e com essas peças nós começamos a utilizá-las na parte de cenografias aéreas, enfim, utilizamos ela de várias maneiras. Então, utilizamos de um produto local e com várias adaptações. É isso. Eu acho que, enfim, tivemos lá, há 14 anos, essa preocupação ligada ao respeito, né? Ligada a tudo que era local. Então, ao meu ver, o respeito tem a ver com a sustentabilidade. Passo a minha palavra. Muito legal essas flores de linho, sensacional. Vou passar aqui agora para a Bufês, vou dar um pouquinho de dados para vocês primeiro, e aí eu vou dar a palavra para o Otávio e para o Ricardo. Cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são perdidos no mundo. Isso é quase 1/4 da produção de alimentos que existe no planeta. No Brasil, se perde mais comida em transporte do que desperdício dentro de casa. Então, como as estradas são muito ruins e as distâncias são muito longas, se perde muita comida no transporte. Então, por isso é muito importante comprar comida local. E a importância de produtos sazonais orgânicos é que quando você planta um produto fora da estação, você precisa de muito mais químicos e agrotóxicos para fazer ele crescer. E o uso desse agrotóxico afeta a saúde de quem está plantando, afeta a saúde de quem vai consumir aquele produto e afeta a saúde do solo, que ele fica muito mais pobre, fica muito mais difícil plantar alguma outra coisa lá depois. Um outro aspecto muito importante para a Bufês é a questão da carne. A indústria da carne é responsável por 18% de toda a emissão de gases de efeito estufa, mais do que todos os meios de transporte juntos, tá? Isso é mais do que caminhão, avião, juntos. E estima-se que precisa de 15 mil litros de água para apenas 1 quilo de carne. Então, é uma indústria que realmente usa muito de diversos recursos e tem uma poluição muito grande. Isso não quer dizer que todo mundo precisa virar vegano de uma vez, mas quanto mais opções vegetarianas, veganas tiverem, as pessoas forem consumindo, menor esse impacto da carne vermelha no mundo. Eu vou passar pro Otávio continuar um pouquinho do que eles estão fazendo. Obrigado, Julie. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, todo mundo aí, como que vai?
nessa quarentena que a gente acabou revisando alguns processos, né, de trabalho, e entre eles a parte da sustentabilidade, coisa que a gente já vinha fazendo já há um bom tempo. Porém, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa mais sustentável ainda, dentro do ponto de vista dos aspectos que um buffet tem na questão da sustentabilidade. Um ponto muito importante, que talvez seja o mais importante, é a questão do desperdício, e esse desperdício acaba gerando lixo, né? Lixo orgânico, principalmente. E a gente tem feito algum trabalho, já fazemos algum trabalho há algum tempo, e eu considero umas coisas muito importantes, que é a ideia de reduzir ao máximo a produção de lixo orgânico, no caso dos alimentos, né? Então, por exemplo, acho que o nosso processo começa desde da elaboração de um cardápio, que a gente faz uma ficha técnica. Para quem não sabe o que é ficha técnica, é a quantidade de ingredientes e o modo de preparo de cada prato que o buffet serve. Nessa ficha técnica, você consegue mensurar a quantidade ideal, a quantidade correta para um casamento de X pessoas, por exemplo. Você não evita muito o desperdício, tá? Outra coisa que é importante, a gente também, no final, se existe algum alimento não tocado ainda, a gente disponibiliza esse alimento para o staff. Então, nossa quantidade de lixo orgânico é muito pequena. Acaba sendo muito pouco. Há poucas semanas, a gente fechou uma parceria com uma empresa da Ilhabela, que ela faz a reciclagem do lixo orgânico, ela faz a compostagem do lixo orgânico. Então, a gente separa o lixo orgânico. Para quem não sabe, o lixo orgânico compostável, vamos dizer assim, não pode entrar proteína, né, Júlia? Acho que você não pode carne, hipótese alguma. A gente faz a separação também do lixo reciclável, faz a separação dos rejeitos, que é o que não serve para absolutamente nada. E agora, com o Covid, tem o contaminado, né? O lixo contaminado, que são as luvas, as máscaras, tudo que é passível de contaminação pelo Covid ou até por uma doença, que eu acho uma coisa sensacional. Acho que independente de quando tudo passar, isso deve permanecer, né? Porque acho que é uma coisa que seja muito próxima do rosto, das mãos, né? Esse é um ponto importante, que é a parte do desperdício. Em relação à promoção dos fornecedores locais, a gente tenta ao máximo utilizar os fornecedores locais. A gente, por exemplo, tem um fornecedor nosso, que está com ele desde o começo, desde que ele começou a desenvolver, que é o fornecedor de folhas e ervas. É tudo orgânico, a horta dele é uma horta muito legal. Ele colhe e nos entrega no dia do evento. Então, além de você ter um produto orgânico, você tem um produto muito fresco, né? A gente chega na hora do evento, um pouco antes do evento, ele entrega para a gente, beneficia, lava, faz o que tem que ser feito de acordo com a nossa ficha técnica. O pão também, a gente usa um fornecedor local, que a fornada dele sai de manhã, entrega para a gente também no evento. Os cogumelos não são produzidos na Ilhabela, mas os cogumelos vêm de uma pessoa que compra, limpa, beneficia e vende aqui para a gente. E também é coisa muito fresca. Então, a gente procura ao máximo tentar usar os fornecedores daqui da Ilhabela. Tem surgido novas pessoas querendo trabalhar com a gente pode fornecer para vocês. Isso é muito importante. A gente faz uma qualificação, né, para entender como é que a pessoa trabalha, para também não saber como é que produz, como é que ela entrega. Isso é uma forma muito importante. Questão da carne, o nosso cardápio hoje tem um bom percentual, eu arriscaria dizer uns 70% mais ou menos, vegetariano e vegano. Infelizmente ou felizmente, não sei, para os gostos das pessoas, a gente não pode tirar carne. Por enquanto, pelo menos não. Existem casamentos, a gente já fez alguns casamentos vegetarianos, já fez alguns casamentos veganos. A gente tem esses cardápios também, a gente gosta de fazer esses cardápios, mas a carne ainda tem que ter, não tem muito jeito. Só que a gente tem bastante coisa vegana e vegetariana, tá? Um aspecto importante também é a questão da conscientização. Primeiro, do nosso staff. Nosso staff é treinado, a gente trabalha como se portar com o lixo, como fazer divisão do lixo. Quando a comida chega, quando a comida volta do salão, né, sempre tem alguma sobra de comida, onde jogar, como jogar, de uma forma bem criteriosa.
E os casais? Os casais a gente não pode falar, o seu cardápio tem que ser assim, uma questão até de óbvia, né? Porém, a gente tenta convencê-los ou mostrar para eles a questão dessa sustentabilidade. E tem tido muito, aliás, tem tido muito casal que vem no processo inverso, né? Até no Instagram hoje uma noiva nossa que comentou que uma das maneiras que ela escolheu o Zucca foi um dos critérios de desempate foi pela questão da sustentabilidade. Então isso tem sido muito bem tratado por nós. Eu acho que a Ilhabela em geral tem tratado isso muito bem. É isso, gente. Acho que vamos trabalhar com sustentabilidade aí para poder fazer a nossa ilha ficar mais bonita, né? Obrigado. Vou assumir aqui, Julie, tá? Completando aí algumas coisas que o Otávio falou, na verdade, a posição do Bendita, né? O Bendita Cozinha é um buffet que nasceu em Ilhabela. Ele é original daqui, né? A Ivy e o Thiago vieram de São Paulo, formados em gastronomia, e vieram para cá juntar com essa minha veia de gastronômica que já tinha na cidade, para começar a produzir eventos. Então, dentro disso, nosso principal foco, como um buffet que é caiçara, que é nascido em Ilhabela, era capacitar a mão de obra local, né? Dando aquela veia que você falou em relação à parte social. Então, nossa mão de obra ela foi treinada com o pessoal de Ilhabela, são pessoas que trabalham aqui, que desenvolve economicamente essa população para poder trabalhar com eventos de qualidade. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que o Otávio falou, que eu vou completar, assim, né? Como você produzir alimento em quantidade sem ter desperdício, né? Isso é uma coisa complicada. Então, para isso, a gente produz lá sempre, para o nosso pré-preparo dos alimentos, eles vão tudo porcionado a vácuo em quantidades menores e são finalizadas somente naquilo que você vai realmente precisar usar. Então, não tem essa coisa de você fazer grandes quantidades para servir 200 pessoas. Elas são, na verdade, produzidas em partes, a maneira que vai soltando, para que esse lixo residual que sobe no final seja muito pouco. Acho que o grande segredo no final de um buffet é ver o quanto saco de lixo ele botou para fora, né? Significa que a gente não está botando desperdício de alimentos, como você colocou, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos. Então a gente procura sempre, até para a questão econômica mesmo, ter sempre uma produção em partes, uma produção em porções, para que a gente não gere esse desperdício, né? O pescado, a gente sempre procura pegar local, realmente, é até difícil a gente, às vezes, convencer noivos de algum tipo de produto que ele não conhece, né? Então, de repente, aparece, olha, eu quero botar um peixe aqui, e o peixe é um nome diferente, que não conhece tradicionalmente, eu quero um abadejo, não, vamos fazer um paramiju. Mas um paramiju é um peixe excelente, que é produzido localmente, que a gente consegue pegar aqui, né? E isso coloca para a gente um alimento de muito mais qualidade, né? Um alimento fresco, né? Os camarões, lulas, sempre locais, né? A busca por produtos orgânicos, por produtos que tenham produção local, né? Então é isso. Eu acho, só como na verdade completando um pouco do que o Otávio falou, o principal segredo em relação à sustentabilidade que a gente vê na questão social é a geração de mão de obra local, né? Desenvolver isso localmente aqui. E, principalmente, a quantidade de lixo que foi para fora. Acho que se a gente não põe pouco lixo para fora, a gente está otimizando os recursos, a gente está evitando o desperdício, né? E aí sim contribuindo com a sustentabilidade. Eu vou passar a palavra para a Bia também, falar um pouquinho sobre bares nesse sentido. Bom, falando um pouquinho do Bar Thier, a gente é muito amigo dos orgânicos e tem um cuidado muito grande com a sustentabilidade. Então, a gente usa muita bebida orgânica. Gin orgânico, a gente tem um gin maravilhoso orgânico brasileiro, feito no Brasil, né? A vodka orgânica. E quando nós vamos fazer as nossas degustações, a gente faz uma brincadeira com os noivos. Então, a brincadeira que a gente chama do teste cego. A gente pega, faz um gin, com um gin importado e um gin orgânico. E fala, ó, experimenta e vê o que você gosta. Ó, 90% vai no gin orgânico. Aí quando a gente fala, nossa, mas esse gin é orgânico. Aí você fala, nossa. Então, isso é uma coisa muito legal.
usar água tônica orgânica, o gin orgânico, vodka orgânica e a fruta da época orgânica. Além disso, a gente também usa o alecrim, que a gente mesmo planta, a hortelã, que a gente planta, que tira lá da nossa hortinha, para os casamentos. Um problema que a gente tem, que a gente vem discutindo, espaço, bar, todo mundo, é a questão do resíduo garrafa. Né? Então, o bar tem muito resíduo, muita garrafa, principalmente a garrafa long neck. E essa é uma discussão que a gente está tendo, nós ainda estamos pensando como resolver, conversamos muito tempo sobre isso, mas ainda não tem uma resposta. E a outra questão que é importante também é a questão do desperdício, né? Então, não cortar a fruta antes, sabe? Ficar aquelas frutas que ficam lá na frente do bar, é bonito, mas elas ficam lá, eu até brinco, ela fala que elas ficam até borbulhando lá, né? Elas estão fermentando lá na frente do bar. E fica lá e todo mundo fala em cima, e depois essa fruta vai para o lixo. Então, por que fazer isso? Então, o mais legal é cortar a frutinha na hora, ter um produto fresco, com uma bebida orgânica, e é isso, né? Então, o orgânico acaba sendo um amigo da qualidade. Aliás, sempre é amigo da qualidade, né? E a questão do resíduo também. A gente também procura fazer a separação, lembrando sempre que para compostagem as frutas cítricas não são muito boas, não são indicadas, né? Então tem que separar as frutas cítricas e as outras cascas de fruta. Tudo isso pode ser usado nas composteiras. É isso. Então, para cerveja é bacana, já te passo a palavra, André. Para cerveja é bacana a lata, que é bem mais reciclável e tem menos risco de quebrar e cacos no meio da festa. Ou o chopp, que além de ser mais em conta para a noiva, também você vai usando só os copos que você já tem, então gera bem menos lixo. Além das alternativas de chopp artesanal, que são sensacionais também e melhoram a qualidade um pouquinho. Andréia. Então, acho importante, a gente está falando vários setores, importante ficar bem claro para os noivos que nós estamos há 14 anos nesse mercado, a gente viu esse mercado de casamento se profissionalizar. Então, hoje, na Ilhabela, tem alternativas de buffets. A gente tem o Zuca, a gente tem o Bendita, tem o Vanzeto, tem muitos outros. De decoração também temos outros parceiros, de bar também temos outros parceiros. Isso para mostrar para o cliente final que não é necessário vir nada de fora, né? A pessoa aqui tem alternativa para que ela possa ver com quem mais ela se identifica. Essa importância também de não deixar só o lixo, né? Gerar o trabalho, gerar profissionalização. Aqui na ilha, né? A gente gira uma cadeia muito grande. Hoje, enfim, esse mercado é grande, né? Tem tanta opção. A gente está aqui, a gente conhece dos tempos, a gente conhece das marés, dos ventos, melhor do que qualquer outra pessoa que venha para cá. E tem várias empresas de decoração, né? Várias empresas de buffet, várias empresas de bar. Então, assim, é só os noivos pesquisarem os fornecedores locais. Queria também completar, Andréia. Eu me lembro, o nosso primeiro site era muito simpático. Ele era uma pequena montanha e um caminhãozinho que ia e voltava. Uma tecnologia zero, né? Porque 14 anos atrás. E eu acho que hoje eu reformularia esse caminhãozinho, ele não existe. Ele só existe dentro da ilha, né? Então, da gente conseguir se comunicar só internamente. Então, a gente cria o carbono zero, cria uma ligação entre todas as pessoas locais, damos trabalho para essa turma. Isso é muito, muito, muito bacana, gente. Então, a noiva quer trazer de fora? Ok, é uma vontade, mas saiba que aqui temos fornecedores locais muito bacanas e sustentáveis. É isso, passa a palavra.
Bom, gente, muito legal todas essas dicas. Deu para ver que realmente tem fornecedores muito legais em Ilhabela, com essa pegada sustentável, essa preocupação em preservar Ilhabela, em desenvolver Ilhabela de uma maneira sustentável. Eu queria passar um pouquinho por algumas outras questões de casamento que a gente acabou não tendo frente na mesa. Então, o vestido de noiva, aliança, maquiagem, convite, transporte, vou passar rapidinho só para vocês saberem o que questionar quando forem escolher essas partes do seu casamento. Então, a indústria da moda, ela responde por algo entre 8% e 10% das emissões de gás efeito estufa no mundo, e é o segundo setor que mais consome água. Ela também libera 500 mil toneladas de microfibra sintética, então plástico, nos oceanos todos os anos, e perde 500 bilhões de dólares ao ano com descarte de roupa. Além disso, é uma indústria que terceiriza muito a produção para países com leis trabalhistas mais frouxas e mão de obra barata. Então, acabam tendo muitas pessoas trabalhando nessa indústria em condições análogas à escravidão. Então, uma pergunta muito importante de se fazer na hora de escolher o vestido é quem fez o meu vestido. Se essa pessoa teve condições de segurança de trabalho, foi uma remuneração justa, do que é feito o meu vestido. Então, a gente tem fibras naturais maravilhosas, algodão, linho, seda, que além de tudo são mais confortáveis e mais respiráveis e que não liberam esse plástico no mar depois, que mata muito peixe, mesmo sendo microplástico. Existe um relatório da ONU que fala que se a gente continuar esses padrões de consumo de plástico, vai ter mais plástico do que peixe no oceano em 2050. Então é bacana rever isso. E aí com o vestido de noiva tem algumas opções diferentes, além de se você for produzir o seu próprio vestido, pensar nas fibras naturais e tudo, mas também é legal pensar em usar um vestido vintage, seja alugando de alguma empresa, comprando em um brechó ou reformando aquele vestido da sua mãe, da sua avó, que você talvez não ache que esteja muito na moda, mas você ainda pode usar o tecido, adaptar ele para um jeito que caiba mais no seu estilo e na época que estamos vivendo. Alianças, o ouro e diamante são bem controversos, né? Porque a mineração, ela polui, gasta muita energia, polui muito ar, a água e a terra em volta. Diamante também já tem até aquele filme, Diamantes de Sangue, porque muito da mineração de pedras preciosas acaba sendo usada para financiar conflitos em países menores. Então, é bacana entender de onde vem o ouro da sua aliança, de onde vem o diamante, e dá para pensar em alternativas. Então, desde herança de joias até comprar de um joalheiro com uma consciência mais ambiental. Eu tenho um casal de amigos que reformou um pingente de uma tia-avó, não era nem uma aliança, e foram juntos fazer a aliança, eles mesmos fizeram um curso e é uma história que eles acham super bacana de contar, de como foi feito. A aliança realmente tem um significado muito maior para eles do que algo que foi comprado pronto, sabe? Então é uma alternativa a se pensar. Maquiagem, a gente já está vendo bastante gente se preocupar com isso, né? A indústria cosmética ainda é quase que nem a indústria alimentar. Se parar para pensar, a pele é o maior órgão do corpo, né? Então, se você está passando uma maquiagem que é cheia de tóxicos também, você está se envenenando devagarzinho. Então, é legal pensar em marcas sustentáveis, naturais e veganas. Então, tipo, a vegana não usa ingrediente animal, a cruelty free não testa em animais, as naturais não usam ingredientes quimicamente alterados ou sintéticos, e as orgânicas, além de serem naturais, também não usam agrotóxicos. Então, é legal pensar nisso na hora de fazer sua maquiagem também e no dia a dia de muitas mulheres, né? Convite, para cada folha de A4 são usadas 10 litros de água, além dos químicos usados para branquear o papel. Então, hoje em dia já tem muito convite que é só eletrônico, é uma opção mais comum, mais rápida e mais fácil de acompanhar até, né, para os convidados.
Mas tem muita gente que fala, eu queria muito guardar o meu convite, ou minha família quer emoldurar o convite, quer guardar, tem esse apego emocional ao convite. Então dá para pensar em imprimir só algumas tiragens em vez de os 250 convidados. E aí é bacana pensar também em usar um papel reciclado ou papel semente. Dá para pensar em imprimir em tecido também. O mais importante é não usar papel celofane, carbono, invernizado, parafinado, metalizado ou plastificado, que esses nem quando você quiser jogar fora você consegue. E também é bacana pensar em gráficas que usam tinta à base de água em vez de tinta tóxica, porque senão também a hora que você for jogar fora a tinta vai intoxicando tudo ao redor. Uma outra coisa, como Ilhabela, muito dos noivos que vêm de São Paulo, tem uma pegada de carbono de cada convidado, que pega a estrada de São Paulo, viaja uns 400 quilômetros de ida e volta. Eu fiz um cálculo aqui, se um casamento tem 200 convidados e cada 2 convidados vêm num carro, só esses 200 convidados indo e vindo para a ilha geram 9.600 toneladas de carbono. Para compensar isso, precisariam ser plantadas 27 árvores. Então, é legal pensar em vir a família toda num carro, pensar em caronas. Alguns noivos já fazem vans para padrinhos e madrinhas, dá para pensar um pouquinho mais nesse sentido também. E tem sempre a opção de você entrar num site, calcular a sua pegada de carbono dessa viagem e fazer uma doação para uma instituição que vai plantar árvores no seu nome. Aí você já neutraliza essa pegada do transporte. E por último, lembrancinhas. Enquanto planta de corte gera carbono, se você der uma muda de planta, você ajuda a neutralizar essa pegada. Bem casado, que é super tradicional no Brasil, é uma lembrancinha muito legal, porque se ela for embalada em uma embalagem biodegradável, ela gera pouco lixo. Tem gente que, na hora de pensar em presentes de casamento, já está morando junto, não precisa tanto daqueles presentes de lista de casamento tradicionais. Então, é bacana pensar em presentes que ou são experiências na lua de mel, então também não vão gerar vários produtos que você não vai usar. Então, na lua de mel, cada um vai doando um pouquinho e você pode fazer uma viagem diferente, ficar num hotel diferente, ou até quem quiser também pode pedir para convidados fazerem uma doação para alguma instituição que eles escolheram, e assim tornar cada vez o casamento mais sustentável. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Andréia. Oi, posso falar? Posso dar uma opiniãozinha? Só posso rapidinho? Aí a respeito dos sites, né, que fazem o cálculo de carbono, e tem diversas empresas que hoje fazem essa compensação, né? Você contribui para a empresa para ela poder fazer essa compensação através do certificado, etc. Mas acho que muito mais que isso, nós estamos dentro de uma unidade de conservação, nós estamos dentro de um parque estadual, na Ilhabela, é um parque, é a única unidade que talvez venha mais recompondo a território do que se desfazendo dele. Eu acho que fica uma tarefa talvez para a gente, nesse nosso grupo, ver o quanto que cada convidado custa isso em carbono, e fica para cerimonialistas, fala assim, para uma sugestão para os noivos, para numa festa de 200 pessoas que sugerem, vamos supor, 15 mudas de árvore, 20, 30 mudas de árvores, faça essa doação dessas mudas para a nossa unidade de conservação de Ilhabela. Como sugestão, né? Um casamento sustentável. Julie, então, gente, eu só queria falar mais uma coisa, que primeiro que já é demais a gente estar discutindo sobre sustentabilidade, parece uma coisa nova, mas não é. E o mais importante é todos estarmos reunidos para conversar. E há um tempo atrás a gente fala dessas regras, como não jogar aquelas coisas prateadas ou usar canudo, nós éramos considerados chatos. Eu acho que
não é a realidade do fato, né? Eu acho que é um coletivo, né? Na verdade, é um respeito não só pelo meio ambiente, pelas pessoas que estão trabalhando, é um todo, né? Que é o que está acontecendo aqui. São vários espaços que poderiam estar competindo, mas não é o caso. Estamos conversando, e já não é de agora, há um tempo, para sempre tornar a Ilhabela melhor, a Ilhabela mais bonita, para fazer um trabalho bacana, como todos esses fornecedores maravilhosos que nós temos por aqui. Eu queria falar uma coisa, gente, que nós não falamos aqui, que é a questão do cigarro, a bituca de cigarro. Todos os espaços, a maioria dos espaços da ilha estão à beira-mar, né? E acontece muito, mesmo que a gente ponha as bituqueiras, as pessoas pega e joga na areia, joga o cigarro na areia. Então, também é importante a conscientização das pessoas que vêm para cá. Então, essa questão do cigarro, né, Julia, é bem importante, porque o cigarro é a bituca de cigarro é um dos maiores inimigos dos oceanos, né? É a que tem maior quantidade. Então, essa é uma questão também bem importante de conscientização das pessoas. Gente, acho que é isso. Agradecer a presença de todos vocês e agradecer o interesse em sustentabilidade e tornar casamentos mais sustentáveis e cuidar cada vez mais da nossa ilha. Falar também que nós aqui da ilha estamos cada vez mais unidos, né? O pessoal de casamentos, enfim, todo mundo, para fazer com que cada vez mais a gente tenha a nossa ilha mais bonita, o nosso mundo, né, na verdade, o nosso planeta mais bonito, mais limpo, para a gente aproveitar e poder ter uma vida mais saudável. É isso aí. Acho que o que a Andrea colocou também uma hora a respeito da mão de obra, acho que é importante a gente dar esse valor para a mão de obra local. Para quem está desde o início dessa operação em Ilhabela com casamentos, né, que eu estou dentro disso há mais de 20 anos, a gente começou lá com poucas pessoas que realmente tinham essa qualificação. Hoje, Ilhabela tem 100% de qualificação de fazer um grande evento. Não é que não devendo nada para um fornecedor, é muito acima de outros fornecedores. A gente tem a grande qualificação aqui, tanto em decoração, quanto em buffet, quanto em espaços. É um lugar que tem toda a condição de fazer um casamento somente com mão de obra local. Então, para quem está vendo a gente, eu acho que a grande dica é essa, de procurar as empresas de Ilhabela, os fornecedores de Ilhabela, que eles estão aí para fornecer, para produzir um casamento de altíssima qualidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Julie. Obrigada, Ricardo, Bia, Cecília, Otávio. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo também. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.